Oi, gente, quanto tempo! Hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre alguns recursos pedagógicos que nós podemos utilizar no atendimento educacional especializado ou na clínica e que fazem toda a diferença nesse espaço. O primeiro jogo, que é muito legal para você trabalhar a coordenação motora fina e que você pode fazer também esse jogo com papelão, com papel paraná, com outro tipo de recursos, mas eu tenho ele em MDF, que é esse gatinho para a criança fazer o alinhavo. Então aqui a gente tem um cadastro e a criança tem que passar por esses. E para isso, além de trabalhar a coordenação motora fina, ela também vai trabalhar essa coordenação olho-mão, além da percepção visual e uma série de outras habilidades são desenvolvidas como atividades simples como essa. Esse é o primeiro. Uma outra coisa que é muito legal é esse jogo aqui. Olha que legal, a gente consegue trabalhar inúmeras coisas. Então, eu posso ensinar a criança a girar essa rodinha. Uma criança com autismo, por exemplo, que eu atendo inúmeras crianças com autismo lá na clínica, eu posso ensiná-la a rodar, eu posso ensinar a encaixar as pecinhas, né, aqui. E ainda tem esse outro recurso, que eu posso ensinar as cores, tamanhos e trabalhar o encaixe. Então, esse brinquedo, ele tem inúmeras funções. E aí ele é muito legal para a gente trabalhar, tanto na clínica quanto no atendimento educacional especializado. Outro que faz muito sucesso lá na clínica é esse aqui. Todas as crianças amam, que é o xilofone. Ele faz muito sucesso. As crianças adoram e é bem legal pra gente ensinar imitação. Porque você pode fazer e pedir pra criança, faz igual, ela vai fazer e aí você dá o reforçador a ela assim que ela fizer a imitação. Esse é um jogo que também a gente pode estimular o brincar imaginativo, a gente pode trabalhar uma série de coisas com um único brinquedo, inclusive as cores. Esse aqui, que é o pareamento, e o critério aqui é a forma. Tem a forma dos animais, tá vendo, ó? E aí a criança vai pegar o animal e vai encaixar aqui. Então a gente tem a girafa, o tigre, o leão, uma série de animais que a criança vai encaixar aqui. Por exemplo, aqui a gente tem a girafa e ela tem uma bolinha aqui, como vocês podem ver, para pegar, para facilitar, ok? E aí faz o encaixe da girafa. Olha que legal! Esse é um outro jogo que faz muito sucesso também e a gente pode trabalhar e desenvolver inúmeras habilidades. Você pode perguntar para a criança, onde está a girafa? Aonde está o tigre? Onde está o leão? Para ela apontar para você. Você também pode pedir para que ela você só aponta e pergunta que animal é esse, para ela identificar, para ela nomear. Então, dá para desenvolver muitas habilidades com esse jogo. Outro também que não pode faltar na clínica, né? Que é o Lego, né, gente? O Lego não pode faltar na clínica. E aí, eu tenho uns que são menores, outros maiores, e ele também dá para trabalhar uma série de habilidades e é super importante, porque você vai trabalhar o encaixe, você trabalha as cores, o brincar imaginativo. Uma outra coisa que é fundamental são os bichinhos, os animais. As crianças amam animais. Lá na clínica tem muita criança que adora animal. E assim, é legal você ter tanto os animais da fazenda quanto os animais da floresta, para você trabalhar essa diferença, para que a criança identifique, nomeie, para que ela aponte para você quais são os animais da floresta, quais são os animais da fazenda. E além disso, você pode trabalhar uma série de outras habilidades, a classificação, o pareamento, né? Você mostra para a criança o leão e pergunta onde está o igual, e aí ela tem que te mostrar aonde está o outro leão. Então, é importante, é legal você ter uma série de animais para trabalhar essas habilidades com a criança. Ou também esses soldadinhos, né, que eles adoram. Você pode trabalhar aí o pareamento por cor, por forma, tamanho, enfim, dá para trabalhar uma série de coisas, dá para você brincar de fazer comidinha, de dar comidinha para ele, aí você faz o brincar imaginativo, tem uma série de coisas que também dá pra gente trabalhar. A massinha de modelar. A massinha de modelar, ela é muito importante para desenvolver a coordenação motora fina, mas não apenas ela. Algumas crianças não ligam muito para a massinha de modelar. Quando elas não ligam muito para a massinha de modelar, uma outra coisa entra em ação e que normalmente elas gostam muito é a areia. Essa areia aqui de modelar, tá? Ela é muito legal, ela vem com esses
formatos de legumes, tem cenoura, feijão, tem outros, né? E outras cores de areia. E que você coloca, preenche aqui. Tá vendo? Você preenche de areia, você enche de areia, né? Depois você vira e fica o formato. E dá pra você trabalhar uma série de coisas. É uma textura bem gostosa, diferente da massinha. E lá tem criança que já entra na sala perguntando se a gente vai brincar com areia naquele dia, areia mágica. É muito legal. Mas, Jéssica, só brinquedo, não tem como fazer aquisição de brinquedo. Será que tem alguma coisa mais econômica? Sim, tem. Tem outras coisas econômicas. Como, por exemplo, aqui, esse é um material estruturado, né? Aqui a gente tem, isso aqui é papel Paraná, né? Mas pode ser feito com papelão também. Isso aqui é velcro, tá? E ele tá assim com esse brilho porque eu passei durex, né? Fica muito melhor do que o contact, por exemplo. O durex, ele fica bem assim, bem direitinho, tá vendo, ó? Sem bolha e sem soltar. E aí você vai e cola o velcro por cima. E aqui atrás da peça, a peça é plastificada, tá? E aí a criança tem que identificar, né, a parte e todo, né? E aí a criança tem que procurar aonde está, por exemplo, o pedacinho do guarda-chuva. Então o pedacinho do guarda-chuva tá aqui. E aí ela vai colocar aqui. Então aqui a gente também trabalha uma série de habilidades, além da percepção visual, a gente trabalha o pareamento, a gente trabalha aqui essa parte toda, né, que é super importante para a alfabetização, porque a gente precisa compreender que as palavras elas são compostas por letras, por sílabas e por letras, né? Então, assim como quebra-cabeça, isso aqui é muito legal para trabalhar também essas habilidades. Então, esse é um recurso muito interessante que você pode estruturar, super econômico, esse durex colorido, tá? Um outro também que é muito legal para você trabalhar com crianças que podem não ter essa idade, tá? De 0 a 2 anos, mas estão ali nessa fase do desenvolvimento, que é a fase sensório-motora, e que talvez você não possa utilizar peças muito pequenas. Então eu utilizo isso aqui é uma caixa de sapato, né? E aí durex, daquele largo, rolos de aquele suporte, né? De papel toalha, gente, como é que é o nome? Papel laminado. E aí a criança vai fazer um encaixe, tá? Isso aqui também é um trabalho com crianças que têm autismo. Algumas crianças, elas não se interessam por brinquedos, né? Elas não apenas não brincam com eles de maneira funcional, mas elas não se interessam. Elas se interessam por potes, por vasilhas, por tampas. Então eu utilizo esse material, né, com essas crianças que não têm interesse nos brinquedos. É claro que as outras se verem também se interessam em fazer, porque é diferente, né, não é um brinquedo e tal. Mas normalmente é bom você ter essas duas opções para que você possa apresentar essa criança. Imagine que você vai fazer um atendimento, seja no atendimento educacional especializado, seja na clínica, e aí a criança não se interessa, né? Você apresenta ali no momento da avaliação uma série de brinquedos e ela não se interessa por aquilo, porque na casa dela ela está habituada a brincar com os potes, a pegar coisas que recebe um presente, ela vai brincar com a embalagem. Então, esse tipo de recurso é legal para que você venha aproximando ela, né? E depois apresentando um repertório maior de brinquedos e de outras coisas para que ela venha se interessar. Também atendo crianças que estão nesse contexto, né? Que inicialmente não tinham o menor interesse por brinquedos, mas se interessavam por esses objetos estruturados e hoje já brincam, por exemplo, com o xilofone que eu mostrei aqui, né? E com outros brinquedos, como o Lego, por exemplo. Então, hoje... tem mais um aqui, gente. Tem esse aqui que é muito legal. Esse aqui, ele é para você trabalhar metade. Então, eu tenho aqui um peixinho. Aí tem a faquinha para cortar o peixe. E aí, ele tem aqui, ó, um velcro que une uma metade à outra. Tá vendo? E aí eu trabalho a metade. Eu posso apresentar para a criança assim, mas eu também posso apresentar assim e perguntar onde está a metade do peixe. E aí eu vou trabalhando o conceito, identificação, né? A criança vai apontar ou ela vai pegar, né? Então, esse aqui é muito legal. E aí vem o peixe, vem a cebola, vem a pimenta, vem uma série de brinquedinhos juntos. Então hoje eu apresentei alguns brinquedos para vocês que são bem legais para trabalhar na clínica, embora existam muitos outros. Depois eu posso fazer um vídeo maior, um vídeo apresentando assim um número de brinquedos legais para você fazer aquisição no início, mas já deixo aqui uma lista para você
Porque quando eu iniciei o atendimento, eu perguntei a algumas pessoas e as pessoas não sabiam bem o que dizer, né? É legal a gente saber o que vai comprar. É claro que você vai comprar brinquedos de acordo com a criança que você vai atender. E à medida que você for fazendo esse atendimento, você vai perceber qual é a demanda daquela criança, o que ela precisa, né? Uma criança pequena, uma criança que talvez nem seja tão pequena assim, mas esteja ali numa fase do desenvolvimento sensório-motor, por exemplo, ela pode ter 5 anos, mas pode o desenvolvimento dela, a idade cronológica e o desenvolvimento não estarem ali andando juntos, né? E aí você vai precisar utilizar alguns recursos para aquela fase do desenvolvimento em que ela se encontra. Então, conhecendo a criança é que você vai fazer o seu planejamento, que você vai saber qual tipo de recurso utilizar. Mas, para você não ir sem nada para esse atendimento, existem algumas coisas básicas que você pode utilizar quase que com todas as crianças. Então, anota aí. O dominó, Lego, figuras geométricas, animais, frutas em miniatura, números, alfabeto, livro infantil, jogo da memória, onde você possa trabalhar vários conceitos, né, correspondência 1 para 1, que você possa trabalhar as letras do alfabeto, que você possa trabalhar os opostos, não apenas com uma imagem para ser preenchida, mas com outras coisas que você possa trabalhar ali dentro de um mesmo jogo, que assim você consegue utilizar um único jogo para várias funções, dar várias funções ao mesmo jogo. Utilize jogos de encaixe, massinha, tinta, tem pincel, enfim, tem muita coisa legal que você pode utilizar. E aí tem esses números aqui, tá vendo? E atrás ele tem um imã que você pode colocar no quadro, né? Ou você pode desenhar, vamos lá, 5 elementos no quadro, 5 estrelinhas, e pedir para que a criança pegue o número e faça essa correspondência. Então a criança vai pegar o número 5 e vai colocar o número 5 onde tem estrelinhas desenhadas no quadro. E aí é legal porque ela consegue ir lá e afixar esse número, esses números no quadro. Então, esse é um jeito legal também de você trabalhar os números, de trabalhar essa correspondência, porque às vezes a criança conta, né? Ele conta de 1 a 50, ou sei lá, até mais, mas ele não compreende, né, um conceito de número. E aí a gente precisa fazer com que a criança não só fale o nome do número, esse é o número 7, mas que ela compreenda o que são 7 unidades. E aí, nesse sentido, o ábaco também é muito legal para que a gente trabalhe esse conceito, né? E aí a gente tem as fichas por cores, né? Que você vai estar trabalhando justamente essa questão do conceito de número. E aqui também, com algumas crianças que são muito pequenas ou que ainda não estão nesse momento de aprender sobre os números, estão ainda precisando desenvolver outras habilidades antes disso, eu utilizo as fichinhas para desenvolver a habilidade de triar, transportar e depositar aqui a fichinha. E também o pareamento por cor, porque são 10 fichas de cada cor. Então a criança vai triar, transportar e depositar a vermelha, igual, vermelha, vermelha. E ela vai fazer isso com todas as cores, 5 cores diferentes e 10 fichas de cada cor. Jéssica, tem jeito de fazer isso de outra maneira, sem esses brinquedos específicos, mas produzir isso em casa com algum recurso que eu já tenha? Tem, por exemplo, você pode pegar um potinho desses aí de maionese, fazer furos na tampa dele, pegar palito, sorvete, né? E pedir para que a criança encaixe aqui dentro. E aí ela vai fazer esse encaixe. Você pode colocar também cores em cada um desses buraquinhos e cores nos palitos para que ela encaixe e faça esse pareamento por cor. Você pode usar vários potes e fazer apenas um furo e cada tampinha de uma cor para que ela encaixe X palitos em cada. Também pode utilizar 2 potes diferentes. Estruturar isso em um papelão, onde a criança vai pinçar o palito, aqui tem um número, tá? E ela vai depositar num outro recipiente. Então, aqui você também pode utilizar embalagens de produtos que você tenha dentro da sua casa e estruturar esse material, não sendo necessário, né, comprar esses brinquedos mencionados anteriormente. É legal você ter? É legal você ter. Mas, não tem, Jéssica, minha escola não faz aquisição disso, não compra esses materiais, a gente tem que estruturar tudo, que é muito comum, né? O ideal não seria esse, né? O ideal seria que a escola pudesse investir um dinheiro na compra de recursos educativos para o atendimento educacional especializado, uma vez que existe uma verba, né, destinada a esse público. Logo que esse público é contado duplamente no Fundeb. Porém,
né, às vezes isso não acontece ou não acontece em todos os lugares, então é necessário fazer assim toda uma estruturação, às vezes com recursos de papelaria que tem na escola e, infelizmente, às vezes com recursos próprios, né. Eu já vi isso de perto durante muito tempo, enquanto estive na coordenação da educação especial inclusiva. É um trabalho lindíssimo que os professores da sala de recursos fazem e que, infelizmente, em alguns lugares não é valorizado e não existe essa contrapartida da unidade escolar ou às vezes da Secretaria de Educação. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, não esquece de curtir, compartilhar e deixa aqui o seu comentário, tá bom? Depois eu volto com mais vídeos apresentando ainda mais outros jogos e brinquedos que você pode estar utilizando que vai fazer toda a diferença.